Bom dia, mulheres reinantes. Mais um dia na presença do Senhor, escolhendo a melhor parte. Respira fundo, levanta os braços lá em cima, à frente, e libera. Respira e peristém. Para um lado, para o outro. Ah, dois lá em cima, para um lado e para o gira e flexiona lá atrás, para o outro lado. Põe uma perna, inclina, se concentra, vai sentindo o teu corpo. Oi. Rotaciona os braços perto da parede. Para o outro lado, para o outro lado. Foi aqui, então, sentido contrário. Agora sim, girou o outro braço para frente. Agora para trás. A frente, para trás. Viu? Voltou novamente. Vamos à frente. Desce. Segura, vou. Traz de volta aqui. Mas deixa o pezinho no chão. Lá mais uma vez. Agora traz o pezinho aqui em cima. Ah, segura. Lá na frente. Levanta o braço, faz uma rotação. Mão na orelha. Em direção ao chão. Segura. Sobe. Novamente. Subir. A última vez. Subiu. Tocou. Traz a perna aqui em cima. Ah, respira. Do lado. E abre bem. Girar lá. Braço à frente, um atrás. Ah, volta. Vai acordando o teu corpo. Prepara ele para o dia.
Vamos lá na frente. Ah, um, descer no chão, alonga bem em cima. Ah, na frente, à frente. Agora atrás, devagarzinho. À frente, lá em cima, na orelha, no chão. Ah, lá em cima, orelha, segura em direção ao chão. Agora a última. Segura um dedinho mais. Bom, faz aqui o pezinho. Ah, respira. Ah, lado, abre bem. Foi. De quatro abertura. Vamos na frente. Cinco. Trinta para trás. Para cima. E atrás. A última vez. A frente. Lá em cima. E senta lá. De quatro apoios. Para um lado. Para o outro. Nós vamos levantar o quadril. Dedinho no chão. Quadril em cima. Só segura. Ah, desceu de novo. Sentou. Lá, quadril lá em cima. Pisou. Agora levanta devagar. Hiperestende. Rotaciona. Para um lado. Para o outro. Para o outro. Vamos dar a pontinha do pé. Rápido. Abre o peito e flexiona. Ah, e foi, mulher. Só um pouquinho. Para a leitura. Quem gostaria de ler?
1 Samuel 27. Conferir. É o 27. Vamos, eu leio? Eu li toda errada, sem ver direito. Teme ficar sem não. Vamos lá. Davi se refugia com Aquis, rei de Gade. 1 Samuel 27. Porém, Davi disse no seu coração: algum dia ainda morrerei pela mão de Saul. É melhor eu fugir para a terra dos filisteus, para que Saul perca essa esperança e pare de me perseguir por todo o território de Israel. Assim, escaparei da sua mão. Então, Davi se levantou e passou para Aquis, filho de Maoque, rei de Gate, com os 600 soldados que estavam com ele. Davi ficou com Aquis em Gate, e ele e os que seguiam, cada um com sua família, e Davi com suas duas mulheres, Aionã e a Jezreelita, e Abigail, que havia sido mulher de Nabal, o carmelita. Quando contaram que Davi havia fugido para Gade, Saul desistiu de persegui-lo. Davi disse a Aquis: se tenho o teu apoio, dá-me lugar numa das cidades do país, para que eu possa habitar ali. Pois porque o teu servo habitaria contigo na cidade real. Então, Aquis lhe deu naquele dia a cidade de Ziclag. Por isso, Ziclag pertence aos reis de Judá até o dia de hoje. Davi habitou na terra dos filisteus por 1 ano e 4 meses. Davi e os homens que o seguiam atacaram os jesuítas e os gizitas e os amalequitas, pois desde o tempo remoto, esses eram os habitantes da terra que vai na direção de Sur até a terra do Egito. Davi atacava aquela região e não deixava vivo nem homem nem mulher. E tomando as ovelhas, bois, jumentos, camelos e roupas, voltava e vinha a Aquis. Quando Aquis perguntava: a quem atacastes hoje? Davi respondeu: o Neguebe de Judá, ou o Neguebe dos Jeramelitas, ou o Neguebe dos queneus. E Davi não deixava vivo nem homem, nem mulher, e não os levava a Gate, pois dizia: para que não nos denuncie, dizendo: assim fez Davi. Esse era o seu costume durante o tempo em que habitou na terra dos filisteus. Aquis confiava em Davi, dizendo: certamente ele se tornou odiado por seu povo Israel, portanto, será meu servo para sempre. Bem, mulheres, vamos meditar, respira fundo.
Vamos declarar, mulheres, fica de pé, respira. Se estica. Ah, fecha os teus olhos. Lembra da bondade, da fidelidade de Deus. Veja o quanto o Senhor te ajudou até aqui. Enche o teu coração agora de gratidão. Abre um sorriso e diga, meu Pai, graças eu te dou por tua fidelidade e tua misericórdia que não tem fim. Se renova todos os dias sobre a minha casa e sobre a minha vida. Grande é o Senhor, poderoso em todas as batalhas. O Senhor pode todas as coisas. O Senhor faz infinitamente mais de tudo aquilo que eu tenho pensado ou pedido. Nessa manhã, eu me entrego totalmente à vontade do Senhor. Eu confio no meu Deus e não no meu próprio entendimento. Eu renovo a minha aliança e o meu chamado. Declaro que eu sou filha amada de Deus. O Senhor tem um plano perfeito para a minha vida. E é esse plano que eu quero viver. Nessa manhã, eu declaro que eu não serei governada pelo medo. Eu não serei governada pela ansiedade ou pelo desgaste da caminhada. A minha confiança permanecerá firmada naquilo que Deus falou. Mesmo no tempo de espera, eu permanecerei alinhada por Deus. Nessa manhã, eu rejeito toda decisão baseada no medo e recebo discernimento para continuar a caminhar. Recebo discernimento segundo a direção de Deus. Declaro que as promessas do Senhor sobre minha vida e sobre a minha casa continuam de pé. Vai acontecer. O meu coração está sendo fortalecido nessa manhã. A minha fé renovada. Eu recebo no meu espírito tudo aquilo que eu preciso para o dia de hoje. A minha esperança permanece viva no Senhor. E eu não caminharei pelo que vejo, mas pelo que Deus disse. Caminharei espírito, alma e corpo, alinhados ao propósito do Senhor e para a sua glória do Espírito Santo, em nome de Jesus. Respira. Veja a poderosa mão de Deus. Ele é fiel. Veja o Senhor abençoando. Veja a promessa dele se cumprindo. Ele é fiel e é literal. É literal. É você e sua casa, filho. Veja, abra um sorriso e diga: eu creio, eu confio, eu não duvido. Amém. Amém, mulheres.
Eita, Glória! Quem deseja começar? Aqui a gente vê Davi com muito desgaste, né? Vinha perseguido direto por Saul, ele já estava cansado, né, da pressão, ele já estava e é algo muito sério que acontece no seu coração. Nunca tinha pensado assim nunca tinha meditado nessa palavra dessa forma que eu meditei, né? Ele estava tão cansado que ele teve medo e ele não consultou o Senhor. Aqui não diz, Davi foi orar ao Senhor. Davi disse em seu coração, ó, ele escutou o quê? A sua mente, os seus pensamentos. Ele disse, algum dia ainda morrerei pela mão de Saul. Ele acabou perdendo totalmente a visão da promessa de Deus, né? Daquilo que Deus tinha para a vida dele. Deus já tinha livrado várias e várias vezes, né? Mas nessa hora ele já estava entrando em desespero, minha gente. E às vezes a gente tá assim, é tanta coisa, é tanta perseguição, né? Tantas situações na nossa vida que a gente olha, a gente diz, eu vou perder, né? Eu vou perder, eu vou morrer aqui e realmente a mente vai alimentando uma coisa, alimentando outra, o cansaço, né, de não dormir, de não descansar, porque às vezes a gente tá tão cheio que a gente não dorme, não descansa, e aí a gente chega realmente a duvidar se vai ou não, né, acontecer. E nessa hora ele deixou o coração dele, né, a mente. O áudio tá mudo, tá sem som. Mudo. Agora melhorou, voltou. Mas ouviu o que eu falei no começo? No começo, sim, foi só agora, no finalzinho. Ah, pois é, ele deixou o seu coração, o seu medo, as preocupações falarem mais alto. E às vezes a gente está olhando também, né? A gente tem a promessa, Deus é nosso sustento, né? Deus é o Jeová Jireh, o Deus da provisão. E vez ou outra a gente tá doida, puxando os cabelos, e vai lá, aí desse jeito as coisas não vão dar certo e não sei o quê, e vai lá e toma decisões precipitadas. Às vezes também nos nossos relacionamentos do mesmo jeito, né? Com relação ao nosso casamento, com relação a tudo na vida. Então, às vezes a gente está, devido à nossa luta ser tão grande em determinada área, né? Eu sei que tem áreas da nossa vida que a gente está realmente guerreando, porque nós somos seres humanos e as aflições, né, os momentos, as adversidades sempre vão existir. Então, às vezes tem área da nossa vida que a gente esquece que o Senhor tem promessa. Porque o Senhor tem promessa para todas as áreas da nossa vida. E aqui, por um momento, Davi de tanto ser perseguido, tanta pressão sobre ele, né? Sem descanso, sem nada, ele escutou a sua mente. Então a gente tem que ter cuidado com o que a nossa mente fala, né? Com a nossa conversa interior, da gente com a gente mesmo, porque às vezes a gente negativa a palavra de Deus sobre a nossa vida, a gente negativa aquilo que Deus tem para a nossa vida, né? Sempre eu falo isso, que a palavra chega no espírito, mas quando ela vem para nossa mente, ela vem para nossa alma, né? Que ela passa para nossa consciência, essa parte, para o nosso inconsciente, essa parte negativa, aquilo que vem de Deus, por conta das experiências. Então, Davi estava aqui, num lugar onde ele vinha só patada, só sofrimento, só derrota, só derrota. Então, ele disse: Eu vou morrer aqui. Eu não vou conseguir sair desse lugar, né? Eu não vou conseguir vencer realmente. Então ele é humano, assim como nós também. Isso aqui serve de exemplo para mim e para você. Então assim, a gente tem que ter cuidado com a conversa, com aquilo que você fala para você.
porque o que nós temos que falar para a gente é a palavra de Deus. É esse o diálogo, né? Davi teve um momento que ele até falou com ele de uma forma realmente potente, onde ele fala no Salmo, né? Aquieta-te, alma. Então ele pôs a alma dele no lugar. Aqui não, aqui ele se deixou levar pelo medo, pelas aflições, pela perseguição, a ponto de não ver a promessa. Que você comece a olhar para a promessa como algo realmente que vai acontecer, porque as circunstâncias elas vão sempre estar, né? As situações vão sempre acontecer, mas o que a palavra diz é aí que a gente tem que se firmar. Então, tenha cuidado com a conversa que você tem com você mesmo, né? Com o que você tem alimentado na sua mente, se são pensamentos de medo, né? Pensamentos de derrota, porque a gente precisa vigiar nossa mente, a gente precisa vigiar os nossos pensamentos, senão nós vamos tomar decisões baseadas no medo, baseadas naquilo que a gente tem colocado nas nossas preocupações. Então, a gente tem que alimentar a nossa fé, não a preocupação. E consultar o Senhor, né? Não cair nessa bobeira aqui. Aqui ele foi morar com o inimigo, né? Ele foi lá atrás do inimigo pedir refúgio porque ele estava em desespero. Mas o Senhor tinha é, outros planos, porque o Senhor não ia deixar, né, que Saul matasse ele. Só que ele estava cansado daquilo, né? E às vezes a gente está cansado da luta mesmo, da batalha. Mas o Senhor, ele é fiel e a gente tem que permanecer no nosso posto até que o Senhor diga que a gente faça algo ou não. Se vocês desejarem falar, pode falar, tá? É porque eu vou falando e aí é só abrir que eu observo, tiver algo para complementar. E a gente tem que ter cuidado para não tomar as decisões fora, né, da direção de Deus, olhar pela situação. Então, ele pede ajuda a, aos filisteus, né? Então, quando ele vai para lá, aí Saul definitivamente desiste, né, de coisar, de ir atrás dele. Cadê, ó? Bom, sei que ele diz. Ele foi com o pessoal. Quando ele se instala lá, ele pede, né? Ele permanece lá por 1 ano e 4 meses. E a gente vê que a decisão só trouxe alívio para ele, não resolveu. Por que não resolveu? Porque Deus tinha uma promessa. E a promessa não era para ser desse jeito, a promessa era que ele ia reinar. Então, por mais que Davi tenha tomado uma decisão por ele mesmo, para estar naquele ambiente, mesmo que não era a vontade, né, perfeita de Deus, o Senhor permitiu, mas o lugar dele não era lá. Então, diz que ele permaneceu por 1 ano e 4 meses. E aí lá, o que que aconteceu? Ele, mesmo assim, ele não tinha um descanso. Mesmo assim, ele não teve o conforto. Mesmo assim, ele permaneceu fazendo o que ele fazia, que era ir lá, guerrear, né, mostrar serviço. Ele teve que permanecer, né, agindo em ação. Então, assim, a situação não tinha se resolvido, ele não estava instalado. E às vezes a gente vai para uma situação só para tentar amenizar a nossa vida, mas a gente permanece daquele jeito, entendeu? Empurrando com a barriga as situações, sendo que não era lá o lugar dele. Então ele foi só por um tempo, né? Porque ali não era o plano exatamente de Deus. Então, às vezes a gente tomou essa decisão que não foi nem tão confortável e a gente está naquela posição, mas a gente precisa discernir,
qual é o lugar que Deus quer? Porque se ele tivesse orado a Deus, a gente pensa assim, né? Deus tinha dado um lugar de refúgio, até então de descanso para ele. Mas aí ele foi para esse lugar porque ele decidiu ir, né? E foi só uma fase mesmo, né? A gente vê que é uma fase da vida na qual ele realmente teve que passar também, porque a gente sabe que tudo na vida, né, coopera, todas as coisas cooperam para o nosso bem, mas que a gente pode se livrar dessas situações também, se a gente orar e buscar a Deus. Diz que ele começa a viver essa, essa parte de guerra, né? De conflito. Ele ia para um lugar, ele passava o dia todinho assim, ia para um lugar, guerreava, voltava, aí guerreava e voltava. E aí teve algo que eu não tinha percebido antes. Ele guerreava com o povo, com os inimigos mesmo dos filisteus. Não era contra o povo de Deus. Só que ele começou a enganar o rei Aquis. Então ele ia, matava o povo. Cadê? Ah, é porque como eu li, aí eu não saí marcando. Aqui, ó. E Davi, né, que não. No 8, Davi e os seus homens atacavam os Jesuritas, os Gizitas e os Amalequitas, pois desde o tempo remoto esses eram os habitantes da terra, na direção de sul até a terra do Egito. Davi atacava aquela terra e não deixava vivo nem homem nem mulher, tomando ovelhas, jumento, e voltava e vinha a Aquis. Quando Aquis perguntava quem foi que ele foi atacar, aí Davi respondia, né? O Neguebe de Judá, o Neguebe dos Jeramelitas, o Neguebe dos queneus. Então, assim, ele dava o jeitinho dele, né? Ele começou a tentar enganar Aquis para poder trazer, né, a confiança dele. Então, assim, era uma situação em que ele teve que sustentar, né? Era uma situação que ele não precisava passar, né? Ele estava realmente, assim, ludibriando, né? O medo falou mais alto, né, naquela situação. Então, assim, é algo que a gente tem que ter cuidado, porque quando a gente toma uma decisão errada, a gente vai ter que sustentar, né? Como Davi aqui foi para lá, mas teve que sustentar toda uma situação, né? Todo um conflito. Então, assim, que a gente tenha cuidado, porque senão a decisão que toma vai se afastando cada vez mais, como o Davi, um abismo chamando outro abismo, né? Ele tinha que administrar aquela situação, tinha que fazer de tudo. Amém, Bíblia. É isso mesmo. Então, às vezes, pode ter áreas da nossa vida que está gerando esse conflito, que a gente entrou lá sem querer e agora a gente tem que sustentar aquilo. A gente tem que alimentar aquela situação. Então, ele tinha que mostrar serviço, ele tinha que alimentar aquilo, né? E a situação foi ficando cada vez mais conflituosa, cada vez mais complexa, né? Ele é verdade, Edu. Ele tinha que matar todo mundo, olha só, ele tinha que destruir todo mundo, porque se ele deixasse uma pessoa, aí poderia contar a verdade. Diz bem aqui, ó, no 11, e Davi não deixava vivo nem homem nem mulher, e não os levava a Gade, para que não denuncie. Assim fez Davi. Esse era o costume durante o tempo que habitou na terra dos filisteus. Então, ele ele teve que assumir uma postura, né? Teve que fazer algo que não era da vontade dele. Ele pensou que fugindo para lá poderia dar certo, mas aí ficou mais encurralado ainda, porque ele pensou no coração dele. Ele pensou, a gente tem que ter cuidado com isso. Não é sobre a gente pensar, é sobre a gente orar e pedir a Deus, né, o direcionamento certo. Então, assim, a gente tem que ter cuidado, porque senão a gente, ao invés de cair num lugar, né, de refúgio, de paz, a gente complica mais a nossa vida, né? A gente traz mais conflitos para a nossa vida, porque ele teve que viver naquele embate, né? Ele, nessa hora, ele não conseguiu ser transparente, ele não conseguiu, ele realmente teve um interesse,
E até porque ele não estava só, até porque ele estava com o povo dele também, né? Levou os 600 homens dele, então ele precisava sustentar a postura dele. Então, às vezes, as nossas decisões tomadas pelo medo, às vezes não, né? As nossas decisões tomadas pelo medo vai gerar consequências, né? Às vezes a gente está na vontade permissiva de Deus, não na boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Que a gente, essa manhã, a gente consiga, né? Colocar nossa vida em revista e observar se realmente a gente queria o refúgio e a paz e a gente acabou tomando decisão pela gente mesmo. Porque quando a decisão é pela gente, a gente entra em outra cilada, a gente já percebe, né? Porque se fosse de Deus realmente, podia até ter conflitos, mas o Senhor, ele estava realmente livrando, não era com a nossa força, a gente cansaria menos, né? Que o Senhor nos ajude essa manhã a ser guiado, né, por suas decisões. Alguém deseja também complementar, acrescentar aqui, enriquecer essa manhã? Talvez a gente precisa realinhar hoje, né, com o Senhor. Talvez as decisões que a gente tomou não trouxe paz, né, e a gente já percebeu. Mas é colocar mesmo, né, diante de Deus, sabendo que o Senhor vai cumprir a promessa, né, independente dessa, mesmo que a gente tenha feito uma direção, tomado uma decisão errada, né, a gente vai ouvir a voz de Deus. Chega a hora que Davi sabe a hora de voltar, né? Ele não tem mais jeito e aí ele realmente ele volta, né? A gente vai ver mais na frente, mas que a gente não deixe o cansaço, que a gente não deixe a espera da promessa de Deus fazer com que a gente se desespere, né? E tome uma decisão precipitada. Alimente a sua mente, né, com as promessas de Deus, crendo no chamado, crendo nas promessas que o Senhor é fiel. A gente vai escutar sim a voz de Deus. Se ele está calado, uma hora ele vai falar, né? O problema é quando o medo fala, né? O problema é quando a gente olha para as situações e as circunstâncias. Mas enquanto a gente olhar para o Senhor, a gente tem que entender que o que o Senhor promete, ele cumpre. Ele cumpre. Por isso que às vezes eu digo, olha, o Senhor não me deu espírito de medo, né? Mas de ousadia. Se está dentro dos princípios de Deus, se está de acordo com a promessa que Ele tem para mim, eu faço, né? Eu vou saber que é de Deus. Mas se não, a gente tem que anular aquilo, porque às vezes aquilo que a gente está fazendo distancia. É só a gente observar, está nos princípios, está me levando para as promessas de Deus ou está me afastando? É porque às vezes a gente toma uma decisão que ao invés de a gente se aproximar daquilo que Deus tem para a gente distancia. Então é a gente colocar nossa vida em revista essa manhã e ter cuidado, porque o cansaço, né, da espera, as situações podem enfraquecer a nossa fé. E ela enfraquece através da mente, né? Sabendo que Deus nunca vai mudar a promessa. A promessa ela vai permanecer de pé. Amém? Será que você tem vivido tempos de paz ou você tem tentado alinhar, né? Se tem tentado, como é que eu digo, se equilibrar, né? Não é nem se equilibrar, administrar, né? As situações conflituosas, né? As situações da vida. Será se você está com paz no lugar onde você está, né? Que o Senhor traga paz verdadeira, né? Ao seu coração, de você estar alinhado
com os planos e propósitos de Deus, tenha certeza. O Senhor fala, nós vamos ouvir a direção, é esse o caminho por ele andar, né? Permanece firme, ainda que venha mesmo a perseguição seja por muito tempo, né? Você esteja cansada, se está cansada, se deita, sabe? Às vezes eu faço isso, tem gente que não faz, porque por conta de alguma coisa na sua história, por exemplo, você era novo e alguém dizia que quem dormia demais era preguiçoso, então você não consegue parar. Você não sabe que você não dorme por causa disso, mas está marcado em você como uma crença, está marcada no seu inconsciente. Então, muitas vezes você não consegue descansar por isso. Só que você precisa colocar diante de Deus e saber que o descanso é uma ordenança do Senhor. O descanso é um princípio de Deus. Quando nós descansamos, é porque nós confiamos. Então, é tempo de você descansar. Tá cansada, sabe? Vai para o teu quarto, fecha a porta. Sabe, seja a hora que for. Eu já fiz isso. Eu estou dizendo, é um santo remédio. Senhor, eu quero dormir agora nos teus braços. Senhor, eu quero descansar, que eu não estou aguentando, né? Eu quero só descansar. E aí você dorme, quando você acorda, você está com energia, você olha assim, pode não ter resolvido nada, mas você sente que você descansou, sabe? Que há paz. Então, às vezes, o que a gente precisa é só isso mesmo, né? Quem tem filho, fulano, fica aqui que eu vou ter que resolver umas coisas, né? Aí a pessoa vai resolver o quê? Vou resolver umas coisas, volta para casa, deixa os filhos, volta para casa e vai dormir, sabe? É tão simples e a gente complica pensando, achando que o outro vai fazer. Não, é realmente você descansar. Eu lembro o tempo que eu não tomava nenhum banho, a Alicinha era pequena e eu muito preocupada com a Alicinha, e eu ia tomar um banho, era um banho tão rápido que ela não podia chorar. Eu disse, quer saber de uma coisa, mãe, fica com a Alicinha, que eu vou resolver umas coisas. Eu voltei para casa, tomei um banho demorado, me deitei na cama e disse, Senhor, eu quero dormir, descansar. Menina, passei 2 horas lá assim, mas pensa como eu acordei, eu digo, obrigada, Senhor. A gente precisa desse tempo. Davi estava tão alvoroçado aqui que não conseguiu. Então, assim, que a gente aprenda, né, a descansar e a confiar no Senhor, a voltar por cento da vontade dele. Amém? Quem deseja orar, eu oro mesmo. Oro por esse descanso de Deus na nossa vida. Meu Deus. Amém. Fecha os teus olhos. Respira. Começa a pensar agora nessa situação, né? Na tua mente, nas decisões. Não para você se agoniar diante das decisões, mas para você realinhar nessa manhã, sabe? Diga, pai, eu deveria ter feito isso, mas eu não fiz, né? E coloca diante de Deus agora, né? Toda a tua vida, coloca o cansaço, coloca os medos. Oh, Deus, nessa manhã, aqui em tua presença, Senhor, nós despejamos o nosso coração diante de ti, Senhor. Oh Deus, nós confessamos que o medo muitas vezes, Senhor, nos faz tomar decisões precipitadas, nos faz tomar decisões que de fato não era da tua vontade. Mas nós colocamos diante de Ti, Senhor, toda decisão que nós tomamos que não veio de Ti, que nós não consultamos. Nós queremos nos realinhar nessa manhã, Senhor, aos Teus planos e aos Teus propósitos. Pai, todo o cansaço, toda a pressão, Senhor, que tem vindo sobre as nossas vidas, sobre as vidas de cada uma dessas mulheres, Pai. Que o Senhor venha agora, Pai, com o teu bálsamo, Senhor, com o teu abraço de cura, Senhor, com o teu abraço, Senhor, e que elas descansem em Ti, que elas confiem em Ti, Senhor, que o nosso coração esteja totalmente voltado para Ti, confiando, Senhor Deus, nas Tuas promessas, confiando que o Senhor é
é capaz de fazer infinitamente mais. O Senhor é poderoso para realizar qualquer situação, é pequena demais para ti. Oh Deus, toma as nossas vidas, Senhor. Nos coloca nesse lugar de fé, nesse lugar de confiança. Nos dá, Senhor Deus, um despertar. Abre os nossos olhos, meu Pai, para que a gente veja cada situação da forma que de fato ela é. Que a gente não cubra as tuas promessas, mas que as tuas promessas estejam sempre diante dos nossos olhos, que a tua palavra esteja sempre no nosso coração. Nos alinha, Senhor, nos realinha hoje, nos traz de volta ao centro da tua vontade, meu Pai. Oh Deus, seja o nosso refúgio, a nossa fortaleza, a paz que guarda a nossa mente e o nosso coração. Nós precisamos de Ti, Senhor. Não queremos nos afastar da Tua direção. Não queremos, Senhor Deus, administrar situações, Senhor Deus, conflituosas que nós mesmos nos colocamos, mas nós queremos, Pai, ser guiadas por Ti em todas as circunstâncias. Nos ajuda, Pai, a confiar. Tira de nós, Senhor Deus, todo o cansaço da espera. Tira de nós, Senhor Deus, todo o peso, toda a pressão. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, aumenta a nossa fé, nos fortalece. Oh, Pai, precisamos de Ti nessa manhã. Reanima, Senhor Deus, nos anima, Pai, nos põe de pé, Senhor, para fazer aquilo que é da Tua vontade. Pois quando nós estamos em Ti, Senhor, quando nós fazemos a tua vontade, nós encontramos a paz, ainda que não esteja nada resolvido, mas nós encontramos a paz. Nós, Senhor Deus, nós confiamos, Tu és a nossa provisão, Tu és o nosso socorro, Tu és a nossa fortaleza, Tu és, Senhor Deus, tudo que nós precisamos, Pai. Vem nessa manhã, reaviva a nossa fé e nos coloca de volta ao centro da Tua vontade, para a Tua glória, Senhor. E em nome de Jesus. Amém. Amém, mulheres. Glória a Deus por essa manhã. Que o Senhor esteja te guardando, te protegendo. Todas as decisões que nós tomamos, né? Que o Senhor nos realinhe de volta a Ele, que a nossa fé seja ativada hoje, né? Para que a gente viva os planos e propósitos de Deus. E pode ter certeza, o Senhor é fiel. Amém? Beijão. Foi mesmo, Du, uma grande lição. A gente não escutar essa mente, né? Não escutar os nossos próprios pensamentos. Bem, é falar com Deus, né? Não com nós mesmos, né? É falar com nós mesmos para Ele, para obedecer a Deus, né? Não para desviar-se do caminho. Beijo.